Olá, dando continuidade ao nosso curso, agora nós vamos falar sobre a definição do LMT. O propósito da definição. O propósito dessa definição é servir de base para o desenvolvimento e a implementação das práticas que a terapia da LMT estabelece a serviço da sua missão. Assim, esta definição procura conferir maior consistência ao treinamento de LMT, bem como proporcionar padronização, credibilidade e educação continuada para a aplicação clínica da LMT. Ao mesmo tempo, visa fomentar a constante evolução da LMT por meio de um equilíbrio entre a prática e os novos conhecimentos fornecidos pela física quântica e do funcionamento mental. Assim, estabelecer um marco de referência claro e comum a todos os terapeutas de LMT, pacientes e investigadores, bem como para os meios de comunicação e para o público em geral. Ou seja, essa definição, esse propósito da definição é criar formas de identificar a LMT, tanto para os pacientes quanto para os terapeutas, de uma maneira cada vez mais evoluída, de uma maneira cada vez mais especializada, para que todos possam se beneficiar com isso. O princípio de evolução do sistema. Gustavo Meyer, eu, investigador autodidata dos atributos e funcionamento mental do ser humano, desenvolveu a terapia de LMT com base em observação pessoal, pesquisas, contribuição de pessoas tratadas e seus resultados e pesquisas sobre o processamento mental da informação. Como eu já comentei anteriormente, eu acabei desenvolvendo esse trabalho, percebendo ele através de uma questão minha, e fui pesquisar e tenho me dedicado a compreender cada vez melhor o funcionamento da nossa mente. E diante de todas as pessoas que eu já pude atender, ter cada vez mais compreensão e entendimento e uma compreensão cada vez maior sobre os resultados que a LMT realmente pode nos conseguir. O objetivo da terapia de LMT. O sistema de LMT procura aliviar o sofrimento humano e assistir aos indivíduos no sentido mais amplo, para o seu pleno desenvolvimento e a realização integral do seu potencial, sem nenhum tipo de risco de dano durante sua aplicação ou após. Para o paciente, o propósito do tratamento com a LMT é obter os mais profundos, eficazes e permanentes efeitos benéficos no mais curto período de tempo, permitindo-lhe manter a mais perfeita estabilidade dentro do sistema social, familiar e profissional. O LMT não tem outro objetivo senão esse: ajudar as pessoas a se livrarem completa e definitivamente de seus dramas, de seus traumas, de seus medos, de suas dificuldades. É o único objetivo do LMT. É ajudar a pessoa, da melhor forma possível, a conseguir ser quem ela pode e deve ser. E é um tipo de trabalho que não oferece nenhuma forma de risco a ninguém. Não há, de forma alguma, nenhuma forma de risco. Não há nada que possa prejudicar a pessoa, de forma nenhuma. Porque, como eu disse, não há sugestionamento, não há hipnose, não há regressão, ou seja, é a pessoa com ela mesma reprocessando a informação, ela com ela mesma. Não há nada que possa prejudicar a pessoa enquanto ela faz isso. De jeito nenhum. O modelo estrutural da terapia de LMT. A terapia de LMT é um modelo psicoterápico que compreende princípios, procedimentos e protocolos e uma técnica caracterizada principalmente pelo uso dos movimentos oculares. A LMT se fundamenta na premissa de que cada pessoa possui uma tendência inata
para a saúde e a integração com a capacidade interna para alcançá-las. A LMT se alicerça na ciência quântica e está baseada nos mais modernos preceitos holotrópicos, ou seja, orientado para a totalidade do ser, de acordo com as suas próprias capacidades mentais. Como eu disse, a pessoa, ela trabalha com ela mesma. Ou seja, não há como causar nenhuma forma de prejuízo a alguém que simplesmente consegue acessar todo o seu sistema de autocura pessoal, ou seja, a sua mente tem todas as ferramentas, tem todas as informações que são necessárias e suficientes para que ela mesma possa se autocorrigir dos registros que foram feitos no passado e hoje atrapalham a vida da pessoa. É um sistema inato, é uma coisa que é natural de todos nós. Nós temos essa capacidade. Se você se machuca, faz um corte no dedo, automaticamente ele vai cicatrizar, ele vai fechar sozinho. Você não precisa fazer nada para isso. Eu tive uma experiência na vida que eu quase perdi o dedo inteiro numa serra. Eu não botei um ponto naquilo. Estraçalhou a cabeça do dedo. Eu não dei um ponto. O máximo que eu fiz foi enrolar uma gaze ali, colocar uma pomada de terramicina e mais nada. A unha é perfeita, o dedo é normal. Você não percebe que ele sofreu um estrago daquele tamanho. O nosso sistema físico, mental, emocional, espiritual, ele é altamente capaz de corrigir tudo que é necessário dentro de nós mesmos. Então a LMT só faz usar essa própria habilidade que existe dentro de nós. A LMT integra todas as teorias da física quântica, da física teórica, sobre o desdobramento do tempo, que foi desenvolvido pelo físico francês Jean-Pierre Garnier-Mallet. A psicologia cognitiva, humanística, sistêmica, psicodinâmica e somática. Psicoterapias baseadas no corpo, cognitivo-comportamental, interpessoal e psicodinâmica, além de elementos teóricos como afeto, apego, conduta e processamento bioinformacional, em um conjunto padronizado de procedimentos e protocolos. Além disso, pesquisas pessoais do autor sobre como a mente processa a informação e gera consciência também incrementam a evolução da teoria e dos procedimentos da terapia de LMT. Então, todos os conhecimentos que foram adquiridos até hoje sobre o comportamento do ser humano, sobre o funcionamento da nossa mente, o LMT abrange. Mesmo sem a necessidade de estarmos estudando todas as matérias da psicologia, porque não vão nos servir para nada, não vão nos ajudar em coisa nenhuma, não é o nosso objetivo ser psicólogos, ser psiquiatras, ser psicanalistas. Nosso objetivo é ser apenas um terapeuta holístico que é capaz de resolver uma questão que a maioria dos acadêmicos não consegue. Infelizmente, eu sinto dizer isso, não gosto, mas é a realidade. Então, o LMT se presta àquilo que ele se propôs e realmente faz, dando o resultado que nós esperamos, e você vai ser testemunha disso no seu trabalho. As premissas do modelo do LMT. O modelo de processamento adaptativo de informação é a base teórica da abordagem da LMT. Como eu disse antes, a nossa mente ela é capaz de ela mesma se ajustar com todas as informações que nós temos hoje na nossa mente, substituir, reprocessar aquela informação passada que deixou uma marca incômoda na vida da pessoa. Então, é um processamento adaptativo natural, é automático. Só que não é possível fazer isso sem a nossa contribuição como terapeuta. Tá? Não tem como fazer isso. Isso é praticamente impossível de fazer. Nós precisamos de alguém nos facilite esse processo. E aí o próprio sistema adaptativo da pessoa faz o trabalho que deve ser feito. Mas ela precisa que alguém
Ajude ela nesse processo, que é o que nós fazemos através do exercício com os olhos. Entendeu? Em cada pessoa, existe um sistema de processamento da informação por meio do qual as experiências e informações novas ou não são processadas para alcançar um estado mais adaptativo. Aquilo que eu acabei de dizer. Nós, na nossa natureza, a nossa mente, existe todo um sistema que é capaz de organizar todas as informações da forma mais correta possível. A informação é armazenada em redes de memória quântica que podem conter pensamentos, imagens, registros auditivos, olfativos e de sensações corporais, todos relacionados entre si. Todos os eventos da nossa vida, eles sempre têm relação uns com os outros. Nada acontece de forma isolada. Nada, não existe isso, é impossível. Se acontece alguma coisa com a gente, essa coisa tem a ver com algo que já aconteceu. Sempre será assim. Sempre será tudo associado a alguma outra informação. Ok? As redes de memória organizam-se de acordo com a sua relação com o evento mais antigo, que eu acabei de dizer. Você viveu uma experiência. Aquela experiência gera comportamentos, gera pensamentos, tá, que acabam dando origem a outras questões. Mas aquela base, aquela origem foi que deu início a tudo isso. Não há como você fazer nada do nada. Tá? E tudo isso sempre está baseado principalmente na nossa infância, que é quando nós começamos o processo de vida nessa existência. Então, a infância vai trazendo as primeiras informações que depois vão se desdobrando para tudo aquilo que passa a acontecer na nossa vida. Mas a origem, então, tem lá atrás. Se durante períodos de desenvolvimento cruciais do indivíduo, as experiências traumáticas e as necessidades interpessoais são continuamente negligenciadas, podem produzir bloqueios na capacidade adaptativa do sistema de informação. Esses bloqueios poderão impedir a resolução de eventos traumáticos ou perturbadores. Isso acontece muito com pessoas, principalmente mais antigas, tá? Não, quer dizer, eu já sou uma pessoa mais velha, então meus pais, que já faleceram, mas meus pais, meus avós e tal, então pessoas mais velhas, cujos parentes, pais e tal, eram pessoas com menos compreensão do que tem hoje, embora hoje ainda existam muitas pessoas com pouca compreensão, que ainda cometem determinados absurdos com os filhos, como amedrontar com medo de injeção, com medo do escuro, com medo do vômito do saco, coisa do tipo. Não tem noção do que estão fazendo com aquela criança, com aquela pessoa que amanhã vai crescer e vai ter um problema, né? Então, se a pessoa não recebeu esse incentivo, ou seja, se foi negligenciada as necessidades mais elementares daquela pessoa, ela com certeza, na sua fase adolescente, adulta e tal, alguma coisa vai trazer como consequência daquilo que ela não recebeu ou recebeu de forma incorreta. Vai se manifestar, vai ter como consequência depois no restante da vida da pessoa. Quando a informação armazenada nas redes de memória relativas a uma experiência traumática ou perturbadora não é completamente processada, torna-se possível o surgimento de reações disfuncionais. Ou seja, se a gente vive uma situação e essa situação não foi devidamente entendida, não foi processada da forma mais adequada, principalmente no sentido de compreender aquilo e tal, ela vai acabar gerando um bloqueio, uma dificuldade para a pessoa depois na sua vida futura. Por exemplo, algo que acontece na vida da pessoa e que naquele momento ela não tem como lidar com aquilo, ela não tem habilidade para lidar com aquilo. Ela é envolvida por uma emoção muito forte, não consegue raciocinar sobre aquilo ali, tá? Para questionar o fato, e aquilo então fica registrado na memória da pessoa. Aquilo vai se manifestar
no restante da vida da pessoa como um problema, uma dificuldade, um trauma, um medo, seja lá o que for. Porque ela não foi capaz de lidar com aquilo na hora que aquilo aconteceu. O processamento da informação é facilitado por tipos específicos de estimulação sensorial bilateral baseada em dados obtidos pela experiência e observação. Utilizando-se a estimulação visual e verbal, o procedimento do LMT é ativado, reprocessando a informação. Quando a gente trabalha com a pessoa e a gente trabalha justamente movimentando os olhos da pessoa, então a gente movimenta a nossa mão diante dos olhos da pessoa, ela acompanha a nossa mão, e esse exercício faz com que todo o processo de assimilação, de acomodação, de arrumação daquela informação na mente da pessoa aconteça. Tá? É assim que acontece. Então, é essa estimulação bilateral, ou seja, se movimenta de um lado para o outro, né, que ajuda a pessoa a automaticamente, ela nem se dá conta que está fazendo isso, a arrumar a informação que ela quer que seja resolvida. Entendeu? Em geral, as estratégias voltadas para estimular diretamente o acesso à informação que foi disfuncionalmente armazenada são suficientes para a solução dos casos. Os procedimentos do LMT, com o uso da estimulação bilateral externa mediante a atenção dual, promovem um estado de equilíbrio sobre a informação internamente acessada. Nesse estado, o paciente experimenta simultaneamente a lembrança perturbadora e o contexto presente, o que facilita a autocompreensão da mesma. Ou seja, como eu disse, se você vive uma experiência, tá, e você não conseguiu lidar com ela racionalmente, não conseguiu compreender aquilo, e ela fica guardada como uma emoção apavorante, traumática, enfim. Se você racionaliza uma questão, se você consegue questionar ela, dizer, mas que bobagem e tal, isso não é nada, não foi nada, não aconteceu nada, tá pronto, acabou, passou, ela não foi guardada. Você conseguiu compreender aquilo racionalmente, então ela não tem como ser guardada emocionalmente como um problema, certo? Como um trauma, um medo, não tem como, porque você conseguiu racionalizar ela, você conseguiu questionar, discutir ela naquele momento. Então, ela não tem por que ficar guardada de forma traumática. Mas quando isso não acontece, é exatamente como se forma um trauma. Aquilo acontece, você não tem como lidar com aquilo, você não sabe questionar aquilo ali, aquilo é apavorante, é algo que te imobiliza de certa maneira, te incapacita completamente de lidar, de reagir, enfim, aí aquilo se torna realmente um registro traumático. Quando a gente faz o trabalho da movimentação, a gente sempre pede à pessoa que comente o fato. A gente identifica a questão, a gente percebe, a gente vai descobrir o que foi que aconteceu, o que foi que levou aquela pessoa a hoje estar vivendo aquela situação, ou seja, qual foi a causa geradora daquele problema. E quando a gente pede para ela contar e movimenta a mão diante dos olhos dela, a gente faz com que ela reviva a experiência, mas enquanto que os olhos dela estão presos na nossa mão, ou seja, a mente racional dela nesse momento, nós queremos que ela fique inativa, porque como ela viveu aquilo emocionalmente, e o drama foi guardado emocionalmente, nós não queremos agora que ela racionalize o problema. Nós queremos que ela realmente viva a própria emoção. Entendeu? Não tem como você corrigir um trauma que foi registrado emocionalmente com uma interpretação apenas racional dele hoje. São duas instâncias diferentes da mente. São dois momentos diferentes, são duas condições diferentes, a emocional e a racional. Se existe emocional, não há racional. Se existe racional, não há emocional. Não funcionam os dois, não funcionam juntos.
Por isso é que sempre se diz, cuidado, se você estiver muito nervoso, não sei o quê, não tome nenhuma decisão. Por quê? Porque a razão não funciona. Tudo é puramente emocional. E como emocional, dependendo de como a pessoa é, ela vai tomar atitudes erradas. Ela vai fazer uma bobagem. Então é exatamente a mesma coisa que acontece no nosso trabalho. Quando você descobre a questão que atrapalha a vida da pessoa, né? Aí você pede para ela contar aquele fato, e movimenta a mão diante dos olhos dela, você quer que ela prenda o racional dela na sua mão, para que o emocional apenas faça o trabalho dele sozinho, já que o registro que ela tem é puramente emocional. Então é emoção corrigindo emoção, não é razão corrigindo emoção. Razão corrigir emoção é o que a terapia tradicional tenta fazer e não consegue resultado positivo. Infelizmente, eu sinto muito, mas é assim que é. Porque todo mundo que eu atendo e pessoas que você vai atender, você vai ouvir essa mesma reclamação. Eu faço terapia há 15 anos. Até hoje não consegui me livrar desse problema. Porque não funciona dessa maneira. Não adianta você pegar e racionalizar uma emoção. Não funciona. Você tem que produzir uma nova emoção para corrigir aquela emoção. Por isso é que nós prendemos a atenção racional da pessoa na nossa mão. E isso faz com que ela então gere uma nova emoção que se sobrepõe àquela emoção antiga. Por quê? Porque ela formou uma capacidade adaptativa durante todo o período de vida dela até hoje para poder se autoexplicar que aquilo não é uma coisa tão importante assim, que aquilo é uma coisa que já passou, que aquilo é uma coisa boba, mas não somos nós que dizemos isso para ela. É ela mesma que consegue reinterpretar por conta dela mesma aquela informação que ela registrou ano passado. Esse é um segredo que praticamente nenhum profissional da área da psicologia quer aceitar. Eles não concordam com isso. E, infelizmente, é o que nós estamos aí cansados de ver de pessoas que têm anos de terapia e, infelizmente, não conseguem sair dos seus problemas. É simples. Você trata razão com razão e trata emoção com emoção. É por isso que nós temos resultado positivo no nosso trabalho e super rápido. Certo? O método. A LMT usa procedimentos psicoterapêuticos específicos para 1. Acessar a informação existente. 2. Usar informação nova formada ao longo da passagem do tempo após o evento traumático. 3. Facilitar o processamento da informação traumática. O que eu acabei de dizer? Acessar a informação existente, ou seja, nós vamos buscar aonde aquilo começou, como é que aquilo começou, tá? E muitas vezes aquilo que nós vamos encontrar não tem absolutamente nada a ver com o problema que a pessoa conta, nada. É totalmente distinto, diferente. Então, aí que vem a nossa habilidade para identificar a causa. Mas você vai entender isso ao longo do curso. 2. Usar informação nova formada ao longo da passagem do tempo após o evento traumático. O que eu disse? Com o tempo, nós vamos ressignificando aquilo, nós vamos dando as nossas próprias interpretações para aquilo. Você lê um livro, você vê um filme, você conversa com alguém, você começa a questionar, que bobagem, por que eu faço isso? Meu Deus do céu, isso aí não tem mais cabimento na minha vida, barará. Você vai dando explicações para aquilo, você mesmo vai fazendo isso. Certo? Só que você não tem como corrigir aquela informação sozinha só porque você reinterpretou ela. Não. Vai depender de nós, porque nós precisamos fazer o exercício, e o exercício não pode ser feito por você mesmo. Entendeu? Facilitar o processamento da informação traumática. Ou seja, quando nós conseguimos fazer isso, nós estamos facilitando para a pessoa fazer a sua própria autocorreção. É simples. Mas se não entender isso, não cura. Características exclusivas da LMT são os passos inerentes ao procedimento específico, usando a estimulação sensorial para acessar e processar a informação, cujo objetivo é criar estados de equilíbrio e satisfação. Ou seja,
O trabalho que a gente faz, na verdade, ele visa corrigir toda a informação que existe incomodando a pessoa, para que ela possa ter uma vida perfeitamente equilibrada, harmônica, feliz, livre, com todos os direitos que ela tem. Esse é o processo e esse é o objetivo do LMT. Com o propósito, com o propósito de alcançar efeitos abrangentes, usa-se um protocolo básico de tratamento, abordando inicialmente os eventos do passado. Depois da resolução adaptativa dos eventos passados, processam-se os estímulos atuais, ainda capazes de provocar perturbação. Muitas vezes a pessoa, depois que ela viveu uma determinada situação que se transformou num trauma, ela criou outros problemas consequentes daquele. Então hoje ela tem, digamos, meia dúzia de problemas, condicionamentos, crenças e tudo mais que foram se desdobrando a partir daquele. Quando nós conseguimos encontrar a causa original de tudo isso que ela vive hoje, como eu costumo dizer, é como se nós tivéssemos um castelo de cartas e tirássemos a carta lá de baixo. Todo o castelo desmorona. Então, quando nós não conseguimos fazer isso e vamos por partes, vamos, digamos, pelas últimas, pelas mais novas questões, até chegar na origem, e isso muitas vezes nós precisamos fazer, porque nós não conseguimos achar a causa, porque às vezes a causa está tão escondida, está tão disfarçada, que nós temos dificuldade para encontrá-la. Então nós vamos de trás para frente. Mas ainda assim conseguimos fazer. Fidelidade na aplicação mediante treinamento e observação. Na terapia de LMT, é patente o fato de que os resultados favoráveis decorrentes de sua aplicação derivam da interação entre terapeuta, método e paciente. Em razão disso, para obter os melhores resultados, é essencial que o profissional possua sensibilidade de observação e percepção dos fatos causadores das atuais condições do paciente, não obrigando a posse de formação acadêmica na área psicológica, por entender a não existência de qualquer efeito colateral que possa propiciar qualquer forma de prejuízo à pessoa. Então, como eu comentei antes, não há nenhuma possibilidade de nós prejudicarmos a pessoa. Não existe, de forma alguma, porque nós não fazemos nada para interferir nos processos naturais da mente daquela pessoa. Ela se autoajusta. Então, quando, para nós, como eu acabei de falar, o importante é encontrar a causa geradora do problema. Isso é fundamental. Quando nós conseguimos fazer isso, o resultado é imediato e assim, direto. Quando não, aí nós vamos ter que trabalhar um pouco mais até podermos chegar onde a gente precisa chegar para ajudar aquela pessoa a se livrar daquela situação. Mas, quanto mais capacidade, quanto mais competência nós temos em observar a pessoa, em perceber, em prestar atenção no que ela fala, em captar os detalhes daquilo que ela conta, porque às vezes a situação ela está num detalhe, ela não está naquilo que ela está falando, ela não é apenas numa palavra, e aquela palavra nos leva aonde a gente quer ir. Nós devemos também levar muito em conta a nossa intuição. E isso é muito normal e muito comum. Nós, terapeutas, sempre somos intuídos em determinadas situações, mas não nos deixamos muitas vezes levar por essa intuição. Mas eu sempre ouço. Vem uma ideia na nossa mente e pergunta isso, fala sobre isso, e ali exatamente a gente consegue a resposta que a gente quer, o ponto que a gente quer, a informação que a gente quer. Então é muito importante. Praticamente dentro do trabalho da terapia LMT, a investigação é a parte mais importante que nós precisamos desenvolver. E isso vamos fazer durante o trabalho, durante o nosso curso, ok? Bom,
Encerramos essa parte aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Grato.